Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Segunda Timóteo, capítulo 1, versos 6 e 7. Eu também vou ler na NVI. Amém? A palavra de Deus diz assim: Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Amém? Você pode se assentar? Eu não sei se esse texto é tão conhecido como outros que pregam aqui, mas é um texto importante. E para que você entenda um pouquinho sobre o contexto aqui e o porquê Paulo escreveu estas palavras, eu quero começar dizendo para você que essa carta de segunda carta a Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo estava preso novamente, e mais ou menos no ano 66 ou 67 depois de Cristo. E Paulo já sabia que a sua sentença não era inevitável. Paulo já sabia que em breve ele seria morto, julgado e morto pelo Império Romano. Então o que Paulo faz? Paulo escreve uma carta para Timóteo com o objetivo de encorajar esse jovem para que ele não desanimasse, para que ele continuasse firme no seu ministério. Ou seja, Paulo estava preparando as coisas para a sua partida. Paulo queria que o seu ministério continuasse e ele estava preparando alguém para dar continuidade depois que ele partisse para a glória. Então, logo depois da saudação inicial, ali nos primeiros versículos, nós vamos ver que Paulo faz uma referência a uma fé não fingida, mostrando para nós aí que Timóteo era um homem de Deus. Era um homem que tinha uma fé verdadeira, e que era muito importante para Paulo, como Paulo diz, um verdadeiro filho na fé. E Paulo, como um verdadeiro pai, ele não fica só elogiando. Quem é pai sabe que o nosso objetivo é fazer com que os nossos filhos voem. E às vezes nós precisamos incentivá-los, Então Paulo não fica só elogiando, mas Paulo encoraja o Timóteo a manter acesa a chama do dom que ele havia recebido. E por que isso é importante para nós hoje? É importante nós entendermos que tudo que a Escritura escreve, diz, ela foi deixada ali para o nosso ensino. Então, por mais que Paulo ele se dirigiu a Timóteo de uma maneira específica, mas o Senhor desejou que essa palavra permanecesse escrita para nós hoje. E olha que interessante, Timóteo era um jovem. Eu não sei dizer para você a idade, mas ele era jovem ao ponto de Paulo escrever, eu não lembro agora se aos Coríntios ou aos Filipenses, mas acho que era aos Coríntios, ou o próprio Timóteo, eu não lembro, mas ele escreveu dizendo assim, que ninguém despreze a sua juventude. Ou seja, ele era mais jovem do que o normal. E ele passou de um jovem companheiro de viagem a pastor, a líder de uma comunidade, e no final de sua vida, ao fiel guardião da herança apostólica. Foi ele quem deu o seguimento aqui ao ministério de Paulo. Mas um detalhe interessante aqui de notar. Timóteo era alguém tímido.
Timóteo era alguém que tinha um certo tipo de insegurança. E mesmo assim ele estava lá, fazendo a parte dele. Então Paulo buscou sempre ajudar ele a superar essas dificuldades, né? Inclusive preparando a igreja para receber ele, dizendo assim, ó, cuida dele, porque ele é meio, né, tímido, aí vocês deixam o menino, né, não constrange ele, né? Mas o que mostra aqui mesmo é que Paulo, ao longo da sua vida com Timóteo, ele ajudou muito esse jovem a superar todas estas questões internas que eram, na verdade, grandes obstáculos na sua vida, no seu ministério. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 14, Paulo diz o seguinte: Timóteo, não negligencie o dom que você recebeu. E agora, na segunda carta, Paulo diz o seguinte: se esforce para manter acesa essa chama do dom. Ou, dependendo da tua tradução, reavive o dom. Ou seja, um sentido de despertar, de reacender. O que eu quero deixar claro para você nesse começo aqui de mensagem é que Timóteo tinha um potencial incrível. Um homem conhecedor das Escrituras, um homem cheio de fé, mas um homem que lutava com questões internas como a timidez. Isso era um problema que ele tinha que superar. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre a relação que nós temos com o potencial que o Senhor colocou na nossa vida e as dificuldades que nós temos em lidar com algumas coisas que muitas vezes atrapalham cada um de nós aqui de exercer, né, de desenvolver esse potencial que o Senhor colocou dentro de nós. Quero falar então com vocês que algumas pessoas elas podem acabar anulando esse potencial, essa expectativa, essa capacidade, devido à maneira como elas conduzem as suas vidas. Depois quero falar com vocês sobre a necessidade que temos de ser intencionais, não só para desenvolver isso que o Senhor colocou dentro de nós, mas também para manter isso vivo, manter isso progredindo. E por último, se Deus abençoar e eu conseguir ser claro, né? Eu quero que a gente dê uma olhadinha como a gente pode fazer para manter essa chama acesa. Amém? Então eu quero começar dizendo para você que todos nós recebemos alguma coisa de Deus. Todos nós. Os crentes, os não crentes, os cristãos e os não cristãos, enfim. Todo ser humano recebeu de Deus alguma coisa especial. Habilidades, dons, facilidades. Todos nós, em uma área ou outra, temos algo para destacar. E qual é o objetivo de Deus com isso? Nós sabemos que Deus tem o desejo e tem trabalhado muito para formar um povo. O nome desse povo é igreja. Então a igreja, como você sabe, não é essas paredes aqui, mas é o conjunto de pessoas que se uniram a Cristo. E a palavra de Deus diz que a igreja forma um corpo. E o paralelo aqui com o nosso corpo, né, natural não é à toa, porque a palavra de Deus diz que, sendo um corpo, esse corpo é formado de muitos membros. E cada membro tem uma função. Cada membro foi chamado para fazer alguma coisa. Então eu e você, por mais tímidos que possamos ser, por menos habilidades que possa parecer que nós tenhamos, todos nós fomos, né, colocados, né, recebemos do Senhor, melhor dizendo, algo para que a gente exerça dentro desse corpo, dentro desse povo. Todos nós nascemos ou recebemos depois características e habilidades vindas do Senhor, como uma semente. O que isso quer dizer? Eu me lembro de um livro, quando o João era pequeno, que nós compramos para ele, queria incentivar a leitura, e esse livro contava uma historinha mais ou menos
sobre uma semente, eu não vou lembrar o nome da árvore, mas o livrinho falava sobre o potencial que havia dentro daquela sementinha. Porque depois de plantada... Hã? Não, é uma semente de uma árvore. Depois de plantada, ela ia produzir uma árvore assim, gigante. E o que chama atenção na historinha, e isso eu acho que vale para nós aqui também, é que todo o potencial, todos aqueles galhos, todas aquelas folhas, todos aqueles frutos que porventura ela possa gerar, estava ali dentro de uma sementinha inofensiva que depois de plantada, cresce, desenvolve, produz. Então assim também é as coisas que o Senhor coloca na nossa vida. Elas são como sementes. O Senhor não coloca dentro de você o dom de ensinar e no instante seguinte você é o doutor das Escrituras. O Senhor não coloca em você o dom de fazer, por exemplo, aconselhar, e no instante seguinte você é o doutor do aconselhamento. O dom de administrar, e no instante seguinte você sabe todas as coisas. O Senhor coloca uma semente dentro de cada um de nós, e essa semente precisa ser o quê? Plantada, regada, cultivada, desenvolvida, podada, para que ela possa crescer e possa dar frutos. Só que, irmãos, em muitos casos, nem todas as pessoas acabam cumprindo a sua vocação. E me veio à mente aqui um vaso de um bonsai. Eu não sei se você tem esse conhecimento. Vou falar porque eu tive, a aventura de fazer um bonsai. O bonsai é uma árvore como uma árvore normal, que cresce, que dá fruto, não tem nenhuma modificação. A questão é que como o vaso é pequeno e a poda é constante, a árvore fica pequenininha, as folhas vão diminuindo e parece que é uma árvore miniatura. Mas na verdade não é. Então essa árvore, por mais que ela fique num vaso pequeno, ela produz, ela faz tudo normal. Só que o sabichão aqui queria fazer a coisa ficar bonita, mas não tinha tempo para cuidar direito. E aí eu não colocava o adubo no tempo certo, não fazia as podas direito, não colocava a água certinha, nem toma remédio direito, que vai cuidar de uma planta como, E o que acontecia com o bonsai lá na minha casa? Raquítico. Mal e mal tinha umas folhinhas. E não crescia, não ia. Até que eu larguei mão. Falei, não é para mim isso daí. Então, muitas vezes, o dom que nós recebemos, ele é tratado como eu tratei daquele bonsai. A gente não tem tempo de cuidar. A gente tem coisa mais importante para fazer. E ao invés de adubar, de regar, de cuidar, de podar, a gente vai lidando com ele, tratando com ele de qualquer maneira. No caso do bonsai, são as condições externas o grande fator que impede eles de produzir. Os caras que cuidam mal dele, ou às vezes o clima, em vez de recolher, deixa lá na geada, ele queima, Então não são coisas externas que atrapalham aquela árvore de produzir, ainda que num vaso tão pequeno. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para as coisas que nós recebemos de Deus, quase nunca são as condições externas que atrapalham o nosso desenvolvimento. Geralmente são as coisas que estão dentro de nós. E eu quero mostrar para vocês aqui 3 casos de coisas que ajudam, ou atrapalham, melhor dizendo, a sua vida de desenvolver. O primeiro exemplo é o exemplo do próprio Timóteo. Timóteo era um grande homem de Deus, e como eu disse para você, tinha que lutar contra a timidez. Timóteo precisava ser encorajado de maneira constante. Sabe aquele tipo de pessoa, se você não empurrar, não vai? Não sei se você já conheceu alguém assim no seu trabalho. Timóteo tinha o dom, mas a timidez dele o prejudicava. E a minha pergunta é, a timidez foi posta ali por Deus? Não.
A maneira como as pessoas olhavam para ele, o fato dele ser jovem e qualquer outra coisa que pudesse levar ele a ser tímido, era um problema para Deus para que ele exercesse o dom? Não. Mas Timóteo tinha algo no seu coração que, ao estar ali exercendo o seu dom, fazia com que ele tivesse dificuldades. Outro exemplo, um exemplo meu, que eu vivi há muitos anos atrás, trabalhava numa empresa, muito jovem, não lembro se 17, 18 anos, uma empresa muito boa, um futuro assim promissor, mas o foco da minha vida naquele momento era me divertir. Então eu queria trabalhar não para me dar bem na vida, não para crescer na vida, mas para ter dinheiro para sair festar. Eu não sei se vocês já saíram festar, mas eu já saí bastante. As festas costumam demorar para terminar. E quase sempre eu ia e chegava cansado no trabalho no dia seguinte. E esse cansaço fazia com que a minha produção não fosse das melhores. Eu me lembro de um dia indo almoçar com o meu chefe, e ele estava ali como Paulo falando com Timóteo, ele estava ali puxando a minha orelha, e dizendo assim, olha, você tem um potencial muito bom, mas você está desperdiçando ele. Você está anulando, você está matando o que tem de bom na sua vida. E isso vai fazer mais de 23 anos, no mínimo. E eu lembro como um filme, o momento que nós estávamos passando debaixo do viaduto da Carelli, ele me falou isso. Ele não estava brigando. Ele estava sendo como um pai para mim. O outro exemplo que eu quero te dar é o exemplo de Pedro. Pedro recebeu de Deus uma capacitação especial de caminhar sobre a água. É uma coisa sobrenatural. E por mais que ele tivesse essa capacidade naquele momento, no meio do caminho, Pedro teve medo. Pedro temeu mais a tempestade do que ele pôde confiar na palavra de Jesus e começou a afundar. Por mais que ele tivesse a capacidade de Deus, por mais que o poder de Deus estivesse ali para atuar em favor dele, né, as coisas não estavam funcionando, não porque Deus estava falhando, mas porque havia algo no interior do Pedro que estava fazendo com que as coisas não funcionassem ali. Então, em ambos os casos que eu mostrei para você, o problema não estava na falta de habilidade ou nas condições externas, né? Mas sim nos fatores internos que prejudicavam o bom andamento das coisas. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós vamos encontrar um motivo pelo qual nós não estamos sendo aquela pessoa que Deus planejou para que nós fôssemos, nós vamos descobrir que o grande problema não são as outras pessoas. Não são, talvez, o pouco estudo. Não são, talvez, a nossa idade, seja ela muito pouca ou já avançada. Quando nós percebemos a realidade das coisas que nos impedem, nós vamos descobrir que são coisas que nós guardamos no nosso coração ao longo da nossa vida. O Timóteo teve que ser encorajado para não deixar que as suas inseguranças atrapalhassem o exercício do seu ministério. Então, o que Paulo mostra para mim e para você, falando com Timóteo, é que é possível que você e eu tenhamos algo no nosso coração que não está, tenhamos algo dentro de nós, dado por Deus, que não está funcionando como deveria. Como aquele bonsai lá que eu estava lutando para criar e não estava dando conta. E o que Paulo deixa claro para nós hoje aqui? Tem saída? Tem. Mas para que as coisas funcionem é necessário uma coisa importante. Nós precisamos ser intencionais em cuidar, em zelar, em desenvolver aquilo que Deus deu para nós.
Em 1 Timóteo 4,14, o Paulo diz o seguinte: Timóteo, não negligencie, não seja negligente com o seu dom. E o que é ser negligente? É ser despreocupado, desinteressado. É não se ocupar em cuidar, em desenvolver. Então, muitas pessoas tratam não somente do dom que receberam dessa maneira, com desleixo, mas tratam da própria vida com Deus. Pensa comigo. Se Deus viu que eu e você estávamos perdidos, e que não havia condições de nós, por nós mesmos, reverter o nosso quadro e evitar a nossa condenação, e Ele mandou Jesus Cristo para trazer salvação, para trazer perdão a nós, e nos deu um caminho, e nos deu uma direção para seguir, não seria um desleixo da nossa parte não se preocupar em descobrir esse caminho? Não seria um desleixo da nossa parte tratar essa vida com Deus de qualquer maneira? E eu fico pensando na forma como muitas pessoas tratam essa vida com Deus. Porque a Escritura não é nada mais, nada menos do que a palavra de Jesus. Se Jesus estivesse conosco hoje, se o Novo Testamento não estivesse escrito ainda, o que Jesus estaria dizendo para nós? O que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram. Se nós vivêssemos ainda no tempo de Pedro, de Paulo, de João, de Judas, de Tiago, o que nós veríamos eles dizendo? As palavras que eles escreveram. Deus colocou sobre a nossa vida, nos deu um presente maravilhoso, que faz com que não importa o tempo que passe, não faz mal o tanto que nós estamos distantes de Jesus e dos apóstolos, nós ainda podemos ouvir as suas palavras. Mas muitas pessoas, elas não conseguem ver o valor dessas palavras. Então a vida espiritual, a vida cristã, a vida com Deus, ela acaba não sendo desenvolvida. E o que nós vamos encontrar são pessoas que possuem anos de igreja, mas que elas não são tão diferentes daquelas que estão começando hoje. E outras que não têm tanto tempo assim, mas já desenvolveram uma vida que parece que faz um monte de tempo que elas estão na igreja. Por quê? Porque elas zelaram pela vida com Deus. Porque elas tinham algo ardendo dentro do coração delas e elas buscaram cultivar, elas buscaram zelar, elas correram atrás. E eu faço uma pergunta para você hoje. Você acredita que o desejo de Deus é que você permaneça como um recém-chegado, ou que logo você se desenvolva e possa ajudar o Senhor com aqueles que continuam chegando? A palavra de Deus vai dizer que as mulheres, elas devem ensinar as mais novas a amar seus maridos. A palavra de Deus vai dizer no livro de Hebreus que algumas pessoas lá, pelo tempo de caminhada, que elas já deveriam ser mestres e não são. Se nós lemos o Novo Testamento, nós vamos entender que o Senhor espera de mim e de você que a nossa vida seja não somente uma vida particular, pessoal, privada, mas que a nossa vida seja uma vida dedicada ao corpo de Cristo. Uns fazendo algumas coisas, outros fazendo outras coisas, para que no geral todas as coisas sejam feitas, todas as pessoas sejam abençoadas. Mas muitas vezes as pessoas elas têm negligenciado essa vida. Eu confesso a vocês, já falei várias vezes, eu sou uma pessoa tímida, mas muito tímida, ao ponto de eu ir com sede na sua casa
e sair com sede de lá de vergonha de pedir um copo d'água. Esse sou eu. E aí, eu não sei o que deu na cabeça do Jesus de me colocar para ensinar. E se eu for depender do meu jeito de ser, eu não ensino ninguém. E se eu não zelar para romper as minhas dificuldades, eu não cumpro o que Deus tem para mim. Então, eu entendo Paulo chamando Timóteo para despertar, para prestar atenção na sua vida e ver que algumas coisas que estão dentro dele e que não foram colocadas por Deus, estão atrapalhando a vida dele de desenvolver. Naquele tempo em que eu estava lá querendo só fazer festa, se alguém viesse me dizer, olha, Deus tem um chamado para a sua vida. Um dia você vai ser pastor. Um dia você vai se dedicar a ensinar as pessoas. Eu ia falar, você é louco. Porque para mim, ser cristão, ser crente, tipo assim, era abrir mão de todas as coisas boas da vida. E eu não estava disposto a isso. E muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão de muitas coisas que nós temos dentro de nós e que nós achamos que são importantes. Muitas vezes eu não quero me expor porque eu acho que as pessoas vão, sei lá, zombar de mim. Muitas vezes eu não quero fazer algo porque isso vai exigir de mim abrir mão de um tempo que eu quero usar para outras coisas. Então nós vamos carregando e formulando coisas dentro de nós que não foram dadas por Deus. E estas coisas vão se tornando muros, vão se tornando leis, vão se tornando coisas dentro de nós que nos impedem não só de enxergar o que Deus tem para nós, mas também impedem que a gente chegue lá. Timóteo também ouviu de Paulo dizendo assim, Timóteo, não seja negligente. E depois ele diz, e mantenha acesa essa chama. Porque, irmãos, não basta a gente começar uma coisa. Não basta a gente dar os primeiros passos. O mais difícil não é conquistar, o mais difícil é manter. E na nossa vida com Deus, o mais difícil é manter também. Quantos já tomaram uma decisão para começar na segunda-feira, que não durou muitos dias? Quantos começaram a dieta na segunda-feira e naufragaram no meio do caminho? Quantos decidiram que esse ano iriam ler a Bíblia toda e não terminaram? Quantos decidiram que iam começar a acordar mais cedo para ter um momento de oração e no primeiro frio desistiram? A nossa vida com Deus é um retrato dessas coisas. Ou nós queremos muito e zelamos muito para que aquilo aconteça, ou nós vamos naufragar como Pedro no meio do caminho. Pedro saiu do barco, Pedro começou a andar sobre as águas, mas Pedro não zelou pela sua fé naquele momento. O primeiro ventinho que deu, Pedro disse, foi. E a nossa vida muitas vezes é assim. Nós somos empolgados para começar, mas não somos fortes o suficientes para persistir. E o que Paulo diz a Timóteo aqui é, Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de equilíbrio. E o que é covardia? Quando você diz aquela pessoa é um covarde. É alguém que, sabendo o que deveria ser feito, deixou de fazer porque quis se preservar. Se nós pegarmos o contexto da carta aqui,
o que estava acontecendo naqueles dias. Paulo vai dizer ali no verso 15, que os irmãos da Ásia haviam abandonado Paulo. Eu andei pesquisando sobre isso e os comentaristas dizem que possivelmente porque eles não queriam ser associados a Paulo, porque Paulo vinha sendo constantemente preso. E as coisas lá não iam muito bem. Pensa comigo. Eu sou o apóstolo, o portador da palavra, eu sou enviado de Deus, eu digo, olha, Jesus veio, ele é o Messias, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele disse que vai voltar para buscar a sua igreja, então vamos nos preparar. Só que os anos estão passando, as coisas estão acontecendo e nada muda. Esse Messias libertador, esse rei poderoso, não livra o seu povo do sofrimento, não livra o seu povo de Roma, né? A igreja é perseguida, os apóstolos são presos, ou seja, está ficando chato eu fazer parte desse povo. Está ficando vergonhoso eu fazer parte desse povo. Eu acho que isso daí não tem nada a ver. E o que eles fizeram? Partiram para outra. Quando o perigo chegou, eles pensaram em se proteger. Deus não nos deu um espírito de covardia, para que no meio da sua caminhada sobre as águas, o vento faça você voltar. Deus não nos deu um espírito de covardia, para que você permita que a sua timidez, que a sua insegurança, que as suas más experiências do passado façam com que você deixe de fazer o que Deus te chamou para fazer. Deus nos deu um espírito de poder, Deus nos deu um espírito de amor, Deus nos deu um espírito de equilíbrio, para que nós possamos vencer todas estas coisas, para que nós possamos caminhar sobre todas estas coisas, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido. Eu gosto muito de uma palavra que tem no Antigo Testamento. Sempre que o povo de Deus estava diante de algo difícil, Deus vinha, aparecia para o povo e dizia: seja forte e corajoso, não seja covarde. Lembra quando Gideão estava preparando aquele povo todo para enfrentar os seus inimigos? Um número muito grande de pessoas. Deus veio e disse assim: Gideão, tem muita gente aqui, ó. Diz para que os medrosos voltem para suas casas. A palavra de ordem de Deus para o seu povo diante da batalha sempre foi: seja forte e corajoso. E é interessante você meditar sobre isso. A vitória seria dada pelo Senhor. O poder para conquistar, para ser superior aos inimigos, vinha de Deus. Mas a coragem para seguir em frente e enfrentar as batalhas tinha de ser do povo. Assim, irmãos, é a nossa vida. Deus concede, Deus capacita, Deus vai junto de nós em todas as coisas que Ele nos coloca, que Ele nos chama. Mas uma parte cabe a nós. E nessa parte nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ir e continuar indo. Nós precisamos ir, ser fortes e corajosos, não importando o tamanho da dificuldade que está diante de nós. Deus tem um caminho. Deus tem o poder. Deus tem a sabedoria. Eu me lembro logo depois que eu fui ordenado pastor, eu estava numa noite na minha casa orando e dizendo assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Porque o pastor que era para ser o meu pastor e me ensinar, ele não está mais aqui. E eu, navegando na internet, ainda achei um artigo que dizia assim, que o pastor tinha que ter o cheiro das ovelhas, de tanto que estava junto delas. E eu falei: Senhor, eu não posso viver isso. Não tem como. Eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada. Mas o Senhor me trouxe uma estratégia.
E talvez você até hoje receba minhas mensagenzinhas de vez em quando. Eu participo da vida de quase todo mundo aqui, sem sair da minha casa, pela graça de Deus. Não existe desafio maior que a sabedoria de Deus. Não existe desafio maior que o poder de Deus. Não existe inimigo mais poderoso que possa resistir diante de Deus. E Deus, Ele coloca todas estas coisas dentro de você e dentro de mim, para que nós possamos fazer aquilo que Ele colocou diante de nós. E se você aprender isso, irmãos, você pode aplicar isso em todas as áreas da sua vida. Não é só sobre o ministério que Deus te deu. Você pode aplicar isso, irmãos, para desenvolver uma vida de oração. Você pode aplicar isso para iniciar aquele hábito da leitura que muitas vezes é impossível. Você pode usar isso para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa. A capacidade que você precisa para ser tudo aquilo que Deus quer de você, já está dentro de você. Todos creem aqui que quando a gente entrega a vida para Cristo de verdade, o Espírito Santo habita em nós? O que falta dentro de você? Qual capacidade falta para você? Qual poder falta para você? Qual sabedoria falta para você? Deus pode te ajudar no seu trabalho, Deus pode te ajudar na sua família, Deus pode te ajudar a vencer os vícios, os pecados e até desenvolver um ministério, sim. Mas o ponto principal aqui é que nós precisamos ser intencionais. Você quer ser um bom pai, você quer ser uma boa mãe, você quer ser uma boa esposa, você quer ser um bom esposo, você quer ser uma pessoa que compreende as Escrituras, que tem uma vida de oração, se dedique. Não faça como eu fazia com aquele pezinho de romã, que era mirradinho. Não por culpa dele, por culpa minha. Faça do seu bonsai uma árvore. Tire o seu bonsai do vasinho raso, plante no chão para você ver. Tem uma das plantinhas que eu levei na minha sogra, eu peguei ela de semente, para você ter uma ideia, assim, ó. Uma sementinha, e eu fui cuidando e tal, e tal, e tal. Nunca deu uma florzinha. Levei lá na minha sogra, ela plantou no chão, a árvore é maior que eu, assim, ó. Dá um monte de flor. Ela cuidou, eu não cuidei. Então nós precisamos zelar, meus irmãos. Porque mais importante que começar é continuar. Mais importante do que o começo é o fim. Porque nada adianta nós termos começado uma vida com Deus e terminar a nossa vida longe de Deus. Então nós precisamos zelar pelas coisas de Deus na nossa vida. Jesus disse que a salvação não termina quando nós entregamos a vida para Ele. A salvação termina quando termina a nossa vida e a gente perseverou em entregar a nossa vida para Ele. Quem perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos zelar. A chama, como diz Paulo, ela precisa ser mantida acesa. E como é que faz para uma chama ficar acesa? O fogo, ele precisa basicamente de 3 coisas. O combustível, que é a lenha, ou gasolina, enfim. O oxigênio e o calor. Se estas 3 coisas tiverem em quantidade suficiente, há uma reação química e o fogo acende. E o que acontece quando uma dessas coisas diminui? O fogo enfraquece. Alguém já fez churrasco aqui naquele auge, agora vai, de repente, uma fumaceira desgramada. E não tem o que fazer para acender de novo e assopra aí. O que aconteceu?
faltou oxigênio. Uma lenha tampou a outra e não passa mais. E até você não arrumar isso, o fogo não volta. Então, para que a chama permaneça acesa, nós precisamos do combustível, nós precisamos do oxigênio, nós precisamos do calor. Se alguma coisa dessa falhar, o fogo falha também. E na nossa vida as coisas funcionam assim também. Aquilo que nós alimentamos é o que cresce, seja para o bem ou seja para o mal. Se você é uma pessoa tímida, como eu sou tímido, e você ficar alimentando sua timidez, a sua timidez vai dominar a sua vida. Se os traumas do seu passado você continuar alimentando eles vão dominar a sua vida. Mas se você deixar que Jesus domine a sua vida, todas estas coisas vão ficando para trás. Você vai sendo livre e apesar das coisas que te aconteceram, e apesar das coisas que você será o que Deus quer que você seja. Quer um exemplo bacana? Quando alguém vai num evento, quando alguém vai num retiro, quando alguém vai num lugar que tem o que eles chamam hoje de imersão, a pessoa vai lá e ela é bombardeada de coisas boas. Quando ela sai de lá, ela está motivada, ela está assim, num nível muito alto de empolgação. Mas quando passa alguns dias, o que acontece? Ela volta ao estado anterior. Por quê? Porque aquele combustível parou de ser jogado sobre a vida dela. E nós não podemos deixar que isso aconteça conosco. Porque é dessa maneira, é com a fé, é dessa maneira com o dom, é dessa maneira com o hábito de ler e de orar. Então, às vezes o que o Senhor estabeleceu dentro de nós está adormecido dentro de nós porque nós não alimentamos. Porque nós estamos como Pedro dando mais atenção para o vento do que para a palavra de Jesus nos chamando. Então nós precisamos encontrar um jeito de manter essa chama ardendo, de impedir que a rotina e os desafios do dia a dia consumam o fogo que o Senhor plantou no nosso coração. E é aqui que eu dependo da misericórdia de Deus para que você entenda. Como é que nós mantemos essa chama acesa no nosso coração? Porque você ir orar todos os dias, parece muitas vezes que você está orando para as paredes. Você lê a palavra todos os dias, mas muitas vezes parece que você está lendo grego. E nós vamos desistindo daquilo. E o apóstolo Paulo, ele diz algo que eu acho importante no capítulo 2, no verso 8. Ele diz assim para Timóteo: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos. Se as circunstâncias que aquele povo estava vivendo, estava levando eles a acreditar que não valia mais a pena continuar, se o fato de Paulo ser preso, do fulano ser preso, de Roma perseguir, das coisas não darem certo, estava levando o povo a pensar que talvez Jesus não fosse quem Jesus dizia ser, Paulo diz, lembra dele ressuscitado dentre os mortos. Lembra dele vitorioso sobre a morte. E agora você não precisa mais temer coisa alguma. Nós precisamos trazer a nossa lembrança, nós precisamos alimentar o nosso coração das coisas que fortalecem a nossa fé. Se nós não mantermos esse testemunho constante na nossa vida, a nossa fé vai se esfriando. E nós vamos ocupando o nosso coração com outras coisas. No Monte Sinai, no Antigo Testamento, quando Deus veio dar os 10 mandamentos, aconteceu algo extraordinário. O Senhor se manifestou no alto de um monte de uma forma tão gloriosa
que fez com que o povo tivesse medo de ouvir Deus falar. E eles disseram: Moisés, vai você lá, ouve o que Deus tem para dizer, depois você vem e fala para nós, para que a gente não ouça Deus e morra. O objetivo de Deus não era colocar esse medo, mas o objetivo de Deus era para que o povo, vendo ele se manifestando de forma tão gloriosa, tivesse temor, e esse temor levasse aquele povo a não pecar. E isto nos mostra que, se nós mantermos viva a presença de Deus dentro de nós, a nossa fé vai estar viva também. Quantas vezes você veio ao culto aqui e não sentiu a presença do Senhor? E isso faz com que você, no dia mais adiante, não sinta nenhum problema de não vir no culto. Quantas vezes você faltou um culto e sentiu uma dor por não ter vindo? E faltou o segundo culto e já não doeu mais. E no terceiro domingo, não preciso mais ir, porque não faz falta. A nossa fé, irmãos, ela precisa ser constantemente alimentada. A fé do Pedro, ela continuou enquanto ele estava olhando para Jesus. A fé do Pedro falhou quando ele parou de olhar para Jesus. Se nós não tivermos esse contato com o Senhor constantemente, outra coisa vai assumir o lugar dele na nossa vida. O contexto da carta de Paulo mostra que muitos companheiros de Paulo deixaram de olhar para Jesus e passaram a olhar para si mesmos, e por isso abandonaram a causa do Evangelho. Quando nós começamos a olhar demais para nós mesmos, nós vamos abandonando o que Deus tem para nós. Quando as pessoas deixam de contemplar, elas se afastam. Então o nosso coração, ele precisa ser o solo fértil para aquela semente plantada pelo Senhor, para que ela produza todo o seu potencial. O meu coração, o seu coração, não pode ser aquele vasinho do bonsai que eu tinha na minha casa, todo mirradinho. O nosso coração tem de ser um solo fértil. E se você olhar o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você vai ver muitos exemplos de pessoas que precisaram de um renovo do Senhor. Elias, Pedro, Paulo, Gideão, Timóteo. Todos eles tiveram momentos em que eles precisaram de um renovo do Senhor. E talvez hoje sejamos nós que precisamos de um encontro com Deus. Talvez hoje sejamos nós que precisamos ouvir de Deus o que Elias ouviu naquela caverna, quando veio aquela brisa suave. Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Não era para você estar onde você está aqui hoje. Talvez eu e você precisamos que Deus nos diga hoje o que é que você está fazendo aí nesse lugar. Quem sabe eu e você precisamos ouvir o que Pedro ouviu de Jesus quando ele começou a afundar. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quem sabe eu e você possamos ser como Paulo, que precisamos ouvir do Senhor aquela palavra animadora: a minha graça te basta. Não se importe com isso. Talvez eu e você precisamos, como Gideão, ouvir do Senhor: vai nessa tua força. Talvez eu e você precisamos, como Timóteo, ouvir: aviva o dom que Deus te deu. Talvez hoje é o dia, irmãos, que nós precisamos de um renovo do Senhor na nossa vida. Talvez é o dia de você descobrir coisas importantes a seu respeito. E eu quero convidar você para orar comigo agora.
Quero que você ore ao Senhor, pedindo a Ele que talvez tenha algo que Ele queira, ou que Ele quisesse que você já estivesse fazendo e ainda não está. Quero que você peça para Ele para que Ele te revele como eu vivia uma vida achando que eu era um homem de Deus. Eu não matava, eu não roubava, eu não mexia com a mulher dos meus amigos. Eu achava que isso era tudo. E eu não imaginava o que Deus tinha para a minha vida. E talvez hoje você não imagine o que Deus tem para a sua vida. Então ore ao Senhor. Peça para que Ele traga esclarecimentos a ti. Peça para que Ele mostre a você coisas que precisam ser deixadas um pouco de lado. Coisas que você talvez precise começar a priorizar a partir de hoje. Deus tem uma obra na vida de cada um de nós. Deus tem um dom. Deus tem tarefas. Deus tem um lugar para cada um de nós. E um dia, irmãos, nós vamos olhar para trás. Nós vamos glorificar a Deus. Porque a nossa vida fez parte de algo tão especial, que é a igreja. Um dia nós vamos olhar para trás e nós vamos entender que o projeto de Deus, que é a igreja, foi constituído por Ele antes da fundação do mundo. E durante milhares de anos Ele vem construindo esse projeto. E hoje nós tivemos o privilégio de sermos chamados por Ele para fazer parte desse ministério, parte dessa obra. Por toda a eternidade nós vamos olhar para as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho e vamos nos alegrar, porque nós somos parte desse povo que foi alcançado e que alcançou outras pessoas. E eu quero que você ore hoje, que você entregue a sua vida ao Senhor, que você entregue as suas dificuldades ao Senhor, que você reconheça que não há dificuldade maior do que o poder dEle, que não há pressão, que não há obstáculos, que não há nada nesse mundo que esteja acima da palavra que Ele tem para a sua vida. Ore ao Senhor, entregando a sua vida, a direção da sua vida, porque Deus tem algo especial para você. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer, Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor traz sobre as nossas vidas. Talvez Paulo, Senhor Deus, não imaginou que um dia estaríamos nós nesse lugar meditando sobre algo que ele escreveu especificamente para o Timóteo. Mas na Tua sabedoria, Senhor, o Senhor trouxe entendimento, revelação, para que hoje nós pudéssemos compreender a nossa vida, para que hoje nós pudéssemos entender que nós também somos, Senhor Deus, como eles eram, que eles também tiveram as mesmas dificuldades que nós, que eles foram tão humanos como nós, mas que eles tiveram, Pai, uma atitude diferente do que muitas vezes nós temos. Pai, eles valorizaram tanto o Senhor, eles valorizaram tanto o que o Senhor chamou eles a fazer, que eles foram capazes de superar, Pai, toda a dor, todo o sofrimento, toda a dificuldade, Senhor. E muitas vezes, Senhor Deus, nós temos falhado, Senhor Deus, em fazer a mesma coisa que eles. E eu oro hoje pedindo graça e misericórdia, para que o Senhor derrame sobre as nossas vidas, Pai, uma convicção, Pai, do Teu poder, uma convicção da Tua presença sobre nós, uma convicção, Senhor Deus, de que o Senhor tem nos chamado para algo especial, mas que o Senhor precisa de nós, uma atitude, um zelo e uma dedicação. E eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai nos ajudar, Senhor Deus, em todas estas coisas. E eu oro pedindo que o Senhor ajude os meus irmãos a tomar essa decisão. Eu oro pedindo, Pai, a Tua graça. Eu oro pedindo a Tua misericórdia, Pai. Se existem coisas na minha vida, na vida dos meus irmãos, que têm impedido, Pai, o Senhor, de continuar realizando a Sua obra,
Senhor, por favor, traga-o ao nosso entendimento. Se existem coisas nas nossas vidas que nós precisamos hoje deixar um pouco de lado, Senhor Deus, para nos dedicar ao Senhor, traz esse entendimento aos nossos corações. Nos ajuda para que nós possamos dar esse passo de fé e sermos, Pai Santo, aquilo que o Senhor planejou e sonhou para cada um de nós. Assim, Senhor Deus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.